amado. Hoje, nós vamos estar falando na quarta semana da série do Jardim ao Trono. Nós vamos estar falando sobre o Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Páscoa começa com uma promessa, passa pelo sangue, se cumpre na cruz, é vivida na igreja e termina com o Cordeiro no trono. Quero dar boas-vindas aos nossos convidados, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se você puder levantar a sua mão somente para que nós o conheçamos, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Que a graça do Senhor, que a presença de Deus, que já começou a inundar o seu coração, possa te trazer esperança e um recomeço. Como foi declarado pelo Jesus aqui, representado pelo Fernando, que o sangue não é o final, o sangue é o recomeço. As nossas crianças estão sendo liberadas para as salas, onde elas estarão recebendo a palavra do Senhor, na linguagem em que elas possam receber e entender. Tchau, crianças, tchau. Nem olhar para trás, gente. Me senti agora rejeitada pelos menores. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Genoveva Araújo e tenho a honra e o privilégio de servir ao Senhor nessa casa, juntamente com uma equipe pastoral, e nós queremos dar boas-vindas a você, que nos dá a honra da sua presença nessa noite. E hoje, então, quero compartilhar com vocês a quarta mensagem desta série. Serão 6 mensagens. E a você que está nos visitando, eu te convido para caminhar conosco as próximas 3 mensagens e celebrar a ressurreição no domingo de Páscoa. Queremos aplaudir ao nome do Senhor pela sua presença e a igreja quer dar boas-vindas para você. Vamos aplaudir, Senhor. Seja muito bem-vindo. João capítulo 1, do versículo 1 ao 8. João 1, do 1 ao 8. E o versículo 29 é o que nós vamos estar compartilhando com vocês nessa noite. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estou usando uma outra versão aqui, equipe, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, se vocês puderem mudar aí a versão, por gentileza. Vou ler outra vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E o versículo 29, quando João declara: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa não é apenas um feriado, é o eixo central da nossa história. Nós temos um antes e um depois do nascimento e morte de Jesus. Tanto que nós estamos na era cristã, 2026 depois de Cristo. Mas nós temos também um antes e depois na nossa vida pessoal do nosso encontro com Jesus. Eu tenho um antes e depois dos meus 8 anos de idade, quando eu reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quando a luz brilhou nas trevas em que eu estava vivendo. Uma criança de 8 anos pode estar vivendo nas trevas? Sim, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se estamos destituídos da glória de Deus, então nós estamos em trevas. Não importa a idade, pode ser 8 ou pode ser 80. Quando nós
acessamos a verdade de Deus, então nós temos um antes do encontro com Deus e depois do encontro com Deus. Quem aqui pode testemunhar que você vive uma reconstrução, uma restauração da sua vida depois do encontro com Deus? Amém? Eu não sei quando foi o seu encontro com Deus, mas também não sei se você que está aqui já teve este encontro. Talvez essa noite seja a oportunidade de você ter um encontro, não com o Cristo que morreu, mas com o Cristo que não está mais na cruz, o Cristo que está vivo, e somente Ele pode te conduzir a este encontro real com Deus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Páscoa é o eixo central da nossa história. Se no Natal nós celebramos o Deus que se fez homem, na Páscoa nós celebramos o Deus que deu sua vida pelos homens. O rei que nasceu na manjedoura, ele nasceu com um propósito fixo e firme: morrer na cruz, para resgatar a humanidade das trevas e posteriormente ser glorificado no trono e reinar neste trono. Quando nós lemos João, nós ouvimos ali sobre o Verbo encarnado, o Cordeiro que caminhou entre nós, transformando a promessa do Éden em presença real. Quando nós vamos para o original grego, nós vamos encontrar esta palavra logos, que significa palavra. Nós vamos perceber que esta palavra significa algo em movimento. Logos não é algo parado. Logos significa um movimento em uma determinada direção. Também significa intimidade. Também significa comunhão face a face. Então, o verbo, palavra, logos, ele se fez carne e habitou entre os homens. Ele se movimentou na nossa direção. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado isso? O logos, o verbo, se movimentou na sua direção. Não foi o homem que se movimentou na direção de Deus, mas foi Deus que fez um movimento na nossa direção. A iniciativa partiu de Deus. Nós vamos ver que em Logos está a plena divindade de Cristo. Porque não diz o verbo era, não diz o verbo era o Deus, mas diz Deus era o verbo era Deus. Então não era um Deus, não era o Deus. Ele era Deus. Fala comigo, Cristo é Deus conosco. Por isso ele foi chamado por Isaías, no capítulo 6, Deus Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus que está distante, é um Deus que está próximo. Logos no mundo grego também significa razão, lógica, princípio ordenador do universo. Sem o Logos, o universo viveria o caos, porque lá no Gênesis nós vamos encontrar que todo o universo foi criado, organizado através do Logos, através da palavra, através do verbo. Vamos ler lá no Gênesis a palavra de Deus dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse disse Deus é a palavra, então é uma palavra, logos, verbo em movimento. Ao liberar esta palavra, Cristo criou todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o princípio da sua vida.
Ele também quer ser o fim da sua vida. Ele quer encontrar-se contigo e quer viver eternamente com você e toda a sua casa. Quando nós lemos João capítulo 1, nós vamos ver que João une ali as ideias de palavra em movimento e também a divindade de Cristo. Jesus é a lógica divina que cria. Jesus é a palavra que revela o Pai. Jesus é o poder que sustenta todas as coisas. Em João 1,14, ele diz, e o verbo se fez carne, ou seja, o Deus eterno entrou no tempo, o Deus invisível entrou no tempo visível, o Criador vestiu-se de carne, para que eu e você pudéssemos o reconhecer, porque assim como somos, também ele se formou, para que a nossa carne pudesse ser revestida da imortalidade. O imortal se tornou mortal em carne, para que o nosso espírito se tornasse imortal em espírito. Olha para quem está do seu lado e diz, você é espírito. A tua carne vai perecer, assim como a carne de Cristo pereceu. Tanto que quando nós celebramos a ceia, nós devemos usar o pão como um símbolo do corpo e da carne de Cristo. A carne de Cristo foi amassada, a carne pereceu, mas ele ressuscitou em um novo corpo, em um corpo glorificado. Ele não mais estava com uma carne depois da ressurreição, e isso nós vamos falar na última semana. Ele não já estava com uma carne que sentia dor, porque agora o seu corpo era incorruptível. Você imagina viver com um corpo incorruptível? Mulheres, um corpo que você não precisa mais botox, você não precisa mais monjaro, você não precisa mais de ar-condicionado, porque aonde nós vamos estar habitando não tem 44 graus de calor, mas também não tem 60 graus negativos de frio, porque lá é um lugar perfeito. Você sonha com esse dia? Você sonha com esse dia onde você terá este corpo incorruptível, porque assim como ele é, nós seremos também. Pelos amém, eu acho que alguns nem querem ir, alguns querem ficar. Mas para que isso fosse possível, agora este verbo, ele vai se identificar como substituto do homem. Para que nós pudéssemos adentrar a glória, sentarmos no trono junto com ele, reinarmos com Cristo, foi necessário Cristo sair do jardim do Éden e ir para o jardim do Getsêmani. Mas antes disso, vocês perceberam em algumas cenas que ele exerceu aqui o seu ministério. Antes de começar a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a levar salvação para as pessoas, a palavra de Deus vai dizer lá em João capítulo 1, que ele se apresentou diante de João Batista, o último dos profetas da antiga aliança. Ali, o plano A estava convergindo. A promessa do jardim, a tipificação do Egito, com o sangue nos umbrais, como nós vimos. O cordeiro providenciado no Monte Moriá, substituindo Isaque, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque. O cordeiro mudo levado ao matadouro, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53. Agora estava diante de João. Agora João estava vendo o rosto daquele que outrora tinha sido profetizado e muito esperado. João estava no deserto e estava chamando o povo ao arrependimento. E ele mesmo se identifica como a voz do que clama no deserto. Ele sai de um contexto completamente religioso. Ele, como seguidor da lei,
começa a perceber que a religião estava se deteriorando e muitos já não aguardavam o Messias. Então ele se torna o profeta mais esquisito da sua época. Ele passa a comer gafanhotos e mel silvestre e se vestir de pele. E ele começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando ele chama o povo para o arrependimento, então este povo começa a passar por um ritual chamado batismo, aonde no Jordão, eles imergiam no Jordão para declarar ali que eles estavam se arrependendo dos seus pecados. É interessante que João já estava fazendo aquilo que posteriormente a igreja cristã continua fazendo até os dias de hoje. O que Jesus fez ali era um simbolismo, era um ato público de que eu reconheço que sou pecador e que preciso de perdão de pecados. Então, se você ainda não deu esse passo de obediência, sabe que o próprio Jesus, ele deu este passo de obediência para cumprir toda a determinação que lhe fora dada. Talvez, naquele dia, muitos estavam perto de João no Jordão. Talvez muitos judeus estavam passeando por ali. Talvez muitos estavam ocupados demais com as suas coisas. Assim como eu e você, como nós nos ocupamos com as nossas coisas. Às vezes até para tirar um tempo para estar em uma casa de adoração como essa, nós temos que nos esforçar tanto, porque as coisas tomam conta do nosso dia, da nossa rotina. As coisas externas, mas também aquilo que está no nosso interior, muitas vezes nos impedem de ver o que João viu. E o que João viu naquele dia? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu naquele dia uma promessa que havia sido declarada desde o Éden. E João percebeu, olha para o seu irmão, João percebeu. E você está percebendo? Que o Cordeiro de Deus já veio. Você sabe que o Cordeiro de Deus já veio. Ele já chegou. E ele já fez o sacrifício perfeito. Enquanto muitos estão ainda fazendo sacrifícios para tirar o pecado da sua vida, João vê diante dele o rosto daquele que Isaías falou, que a humanidade ia virar o rosto para ele. Porque ele não era formoso. Naquele momento, Isaías não estava falando daquele momento de Jesus, mas Isaías estava falando do momento que Jesus estaria na cruz. Que todos os que passassem por ele virariam o rosto, porque não suportariam ver o que estava sobre ele. E nós vamos encontrar lá na palavra de Deus, de que o próprio Deus virou o rosto para ele. Por quê? Porque os meus pecados e os seus pecados foram lançados sobre ele. A minha imoralidade estava sobre ele. A minha mentira estava sobre ele. O meu orgulho estava sobre ele. O meu egoísmo estava sobre ele. A minha religiosidade estava sobre ele. As minhas carências também estavam sobre ele. As minhas feridas e as minhas rejeições também estavam sobre ele. A dor que ele suportou na cruz foi uma dor que representa tudo o que você sofre, multiplicado pelo número de humanos que já viveram sobre a terra. Olha para o seu irmão e diz: será que foi uma dor suficiente para manifestar o amor de Deus por nós? Buscamos muitas vezes o amor em tantos lugares. Buscamos a verdade em tantos lugares.
Mas a música que as nossas crianças apresentaram aqui, só existe uma verdade. Existe a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. O Verbo em movimento. Cristo encarnou-se, sendo Deus, então Ele assume essa forma humana. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza humana para se aproximar de mim e de você. O propósito da encarnação, Ele veio à Terra não apenas para nos visitar, mas Ele veio para habitar em nós e entre nós. Agora, existe um homem no céu. Você sabe que existe um homem no céu? Jesus é um homem que pisou na terra e agora está habitando no céu. Somente desta forma Ele poderia abrir o caminho para eu e você, homem e mulher, entrar naquele lugar. Existe um lugar reservado. Jesus falou aqui na cena: eu estou indo para o meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas não é para os anjos, essas moradas é para você. É para nós. É para nós. Eu vou falar de novo. Essa morada é para você. É tão importante você pensar na tua vida aqui, buscando ter o seu imóvel, ter a sua casa própria. E se você tem condições, tenha a melhor casa da cidade. Se você tem condições, tenha uma casa aqui, uma casa na praia, uma casa na fazenda, uma casa em cada nação da terra, para você não precisar pagar hotel quando você viajar. Mas você precisa preparar a sua casa lá no céu. Você precisa ter no seu coração a convicção de que você tem uma chave para a sua eternidade. Porque se você não tiver a chave dessa casa que está sendo preparada por Ele na eternidade, tudo que você conquistou aqui não fará diferença alguma. Porque somente a chave para abrir as moradas eternas te darão direito à vida eterna. E esta chave é: quem crê no seu coração e confessa com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor, este tem o direito de ter os seus pecados perdoados e se tornar filho de Deus. Um segredo dessas moradas: só entram os filhos. Só entram os filhos nessa morada. Por mais confiança que você tenha em uma secretária na sua casa, por mais confiança que você tenha naquela pessoa que trabalha lá na sua empresa, você sabe que as chaves você entrega por um tempo determinado. Você não entrega a sua casa para qualquer pessoa, mas para o filho você entrega. Para o filho você tem confiança de entregar a chave. Apesar que às vezes você entrega e eles perdem a chave, né? Acontece isso com vocês em casa também, gente? Lá na minha casa, até cerimônia de entrega de chave a gente já tinha feito. Um jantar, mesa posta, com chave, com versículo para cada filho ter a sua chave. 60 dias depois: pai, perdi minha chave. Mãe, perdi minha chave. Pior, até eu tinha perdido a minha chave. Sabe quem é o único que nunca perde chave na minha casa? Pastor Josué. E o único que tem o poder e a autoridade para entregar chave é o pastor Josué. Tem alguém que tem o poder e a autoridade para entregar uma chave para você nessa noite. E é o Pai. E para você receber essa chave, você tem que entrar pelo caminho. Caminho é Jesus, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração agora.
Feche os seus olhos. E se você quer receber essa chave nessa noite, se você quer entrar realmente por este caminho, não o caminho da religião, mas o caminho do relacionamento, faça essa oração comigo. Deus, eu te agradeço, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E hoje eu quero reconhecer que Ele é a verdade, que Ele é o caminho e que Ele é a vida. Hoje eu decido entrar por este caminho. Hoje eu decido entregar o meu coração e a minha vida a Jesus. Eu quero receber uma chave das moradas eternas. E eu sei que somente o Senhor, Pai, pode me entregar. Eu sou teu filho a partir de agora, porque Jesus me deu o direito de me tornar seu filho. Então hoje, eu saio deste lugar com as chaves da eternidade na minha mão. Eu não vou perder, ninguém vai roubar ela de mim. Eu vou guardá-la, eu vou cuidar, para que naquele dia eu possa adentrar nas mansões celestiais, preparadas por Cristo Jesus. Amém? Amém. Há uma conexão do natural com o sobrenatural, quando Jesus, ali no Jordão, é apontado por João Batista. João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma voz é ouvida do céu. O sobrenatural vem sobre o natural. A voz foi ouvida do céu e aqueles que ali estavam ouviram a voz. João ouviu a voz, porque se João escreveu, é porque ele ouviu a voz. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quero dizer para você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez. O natural, que foi a sua oração, encontra-se com o sobrenatural. E o Pai declara sobre você hoje: você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. Você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. E nós queremos aplaudir ao Senhor e aplaudir pela sua vida, por você ter tido coragem de crer em Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Vai falar sobre a humildade e a autoridade deste Verbo encarnado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cordeiro se manifesta com duas faces inseparáveis. A primeira face é a humildade do Cordeiro, e a segunda face, a autoridade do Verbo, a autoridade do Logos. Nós vamos ver a humildade de Jesus quando Ele lava os pés dos discípulos na mesa da ceia.
Nós vamos ver a humildade de Jesus quando ele não se importava de estar entre os pecadores, e mesmo que fosse julgado pelos religiosos, lá era o lugar onde ele gostava de estar. Porque ele dizia: cabe a mim fazer a vontade do meu Pai. E eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então não cabia neste Cordeiro e neste Deus encarnado o orgulho que muitas vezes está dentro de nós. Em alguns ambientes gostamos de estar, em outros não. Em quem nos recebe bem, em lugares onde somos bem recebidos, ali nós queremos ficar. Mas em lugares onde nós somos rejeitados, ali nós não queremos entrar. Jesus entrava nos ambientes, não importava se ele fosse bem recebido ou mal recebido. Ele foi mal recebido na sua própria cidade, Nazaré. Ele passava pelas sinagogas, trazendo os princípios do reino de Deus, trazendo a constituição do reino de Deus, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, como nós vimos na imagem. E ele abre as Escrituras e começa a ler as Escrituras na sinagoga de Nazaré. E ali na sinagoga de Nazaré, os seus irmãos e os seus parentes começam a ridicularizar de Jesus. Porventura este não é o filho do José? Porventura esse não é o filho da Mariazinha? E a palavra de Deus diz que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Mas ele não tinha autoridade? Como se ele tem a autoridade do verbo. Ele ordenava aos ventos e os ventos cessavam, ele expulsava demônios, ele perdoava pecados. Isso era uma prerrogativa que fazia parte dele. Mas por que ele não pôde realizar milagres em Nazaré? Pergunta para o seu irmão: por que ele não realizou? O que teu irmão respondeu? Por que ele não pôde? Faltou poder? Será que as pessoas lá em Nazaré, os problemas delas eram mais sérios do que em Cafarnaum? Não. Porque a desonra impede o poder de Deus se manifestar na nossa vida. É a desonra. Quando ele não é bem recebido, então a manifestação daquele cordeiro humilde, ele vai sair e ele não vai impor, porque ele nos respeita. Ele nos respeita. Nós temos dentro de nós o livre-arbítrio. Se queremos, ele faz. Se não queremos, ele não faz. E ele não vai ficar com um problema de identidade. Se você o rejeitar, ele não vai ficar com problema de identidade. O problema é você. É você que vai estar com um grande problema. O teu milagre não chegou. Ele não vai ficar sentado e falar: ô Pai, Foz do Iguaçu me rejeitou, Pai. Olha, eu quero realizar tantas coisas em Foz do Iguaçu, Pai, mas não tem jeito. Aquele povo é muito orgulhoso. Aquela família não me quer, Pai. Não. Porque se tem alguém que tem convicção da sua identidade, é Jesus. Ele sabe quem Ele é. E Ele sabe o poder que Ele tem. E quando nós abrimos nosso coração e honramos Jesus, Ele realiza aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que é impossível aos nossos olhos. Não existe nenhum lugar que você possa estar que Ele não tenha poder para te tirar de lá. Nenhum lugar. Não, mas você não conhece, meu Deus, a minha vida está uma desgraça. Ai, Ele é especialista em manifestar graça para os desgraçados. Tua vida caiu em desgraça? Pois você encontrou-se com a graça.
Porque Ele é a manifestação da graça de Deus, do favor imerecido. Eu não mereço, eu merecia a morte, mas Ele decidiu me dar a vida. Eu merecia a condenação, mas Ele decidiu me dar libertação. A manifestação da autoridade de Jesus se viu em perdão de pecados ao paralisado de Cafarnaum, lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, ele diz: filho, perdoado estão os teus pecados. O paralítico queria só andar, mas ele foi além. Ele só não curou o físico do paralítico, mas também ele levou vida para o espírito daquele homem. A cura física, aí ele abriu os olhos dos cegos, ele deu vigor aos coxos. As suas curas foram sinais para os que não criam. Mas ele continua fazendo milagres até hoje. E o bom é que ele não faz só para como um sinal para os que não creem, mas ele também faz como uma manifestação de amor para os que creem. Quem aqui já recebeu cura de uma enfermidade? Olha ao seu redor. Você está enfermo nessa noite? O Verbo encarnado está aqui e Ele declara cura sobre a sua vida. Seja curado, que esse câncer seque em nome de Jesus. Que o seu coração seja curado em nome de Jesus. Que a sua mente seja restaurada em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o Filho de Deus encarnado se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele também veio para nos libertar dos demônios. Quem são os demônios e por que Ele precisa nos libertar dos demônios? Quando no Éden caímos e decidimos seguir nossa própria mente e nossa própria vontade, aqui se estabeleceu a nossa vontade. No Éden, ao ouvir a serpente, a mulher decidiu não fazer a vontade de Deus, mas fazer o que a serpente sugeriu. O homem, Adão, caminhou na mesma direção, de fazer a vontade da serpente. E a serpente era a manifestação e a representatividade de Satanás, aquele que tinha sido lançado porque ele se rebelou contra Deus, e ao se rebelar contra Deus ele foi lançado na terra, e junto com ele 1/3 dos seus anjos. Então agora tem o que a palavra de Deus chama de Satanás, que anteriormente era conhecido como Lúcifer, anjo de luz. Agora Satanás é lançado na terra, e junto com ele vem os seus demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus. Então agora Deus tem miríades e miríades de anjos que estão à disposição de Deus para servir os filhos de Deus. Mas Satanás tem 1/3 dos anjos que caíram e agora estão sob o seu comando. E para cada área da nossa vida, quando nós damos a autorização, qual é a autorização? Ok, serpente, eu vou fazer o que você me sugeriu. Ok, Satanás, eu vou fazer o que você me sugeriu. Então ali eu estou abrindo uma porta. Quando eu abro uma porta, naquela área que eu disse sim para a serpente, um demônio responsável por aquela área passa a viver dentro de mim. Uau, mas isso é terrível. Sim, isso é terrível. Porque o mundo espiritual não é uma fábula. O mundo espiritual não é, ai que bonitinho que é o céu azul, ai que bonitinho Deus mandou Jesus para perdoar os meus pecados. Não, o mundo espiritual é real. E a mesma guerra, a mesma situação que aconteceu no Éden, é a situação que acontece todos os dias, na minha e na sua vida. Por acaso a serpente já se apresentou para você hoje? Para mim já. Gente, a serpente se apresentou para mim hoje. E eu tive que olhar para ela e dizer, olha só, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as suas obras, e eu não vou ouvir a sua sugestão. Porque Cristo já se manifestou
na minha e na sua vida. Para cada área que eu quebro um princípio, virá demônios que vão agir naquela área. Agora não se preocupe, se você abriu uma área, abriu uma legalidade, mas você correu para a cruz, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, você corre para a cruz, confessa seu pecado, se arrepende e se converte, então Satanás não tem mais legalidade na sua vida. Olha para o seu irmão e fala assim, mas tem que se converter. Não adianta usar a cruz como um cartão de crédito. Sabe aquele limite de cartão de crédito? Aquele limite de cartão de crédito, você corre e você usa o limite do cartão de crédito. A graça de Deus é ilimitada para os arrependidos. Não para os convencidos, mas para os arrependidos. Então eu me arrependo do meu pecado. Então esse pecado foi lançado sobre a cruz. E agora quando eu me levanto deste lugar, eu me levanto para viver uma nova vida. Isso chama-se conversão. Agora eu me converti. Agora eu caminho em uma direção oposta àquela direção que anteriormente eu caminhava. Jesus, Ele libertou muitos de demônios. Mas sabe, queridos, tem algo que muitas vezes nós não entendemos. Existe o possesso de demônios. Vocês viram ali na imagem, né? Onde que está o Sérgio? O Sérgio, gente, não é endemoniado não, ele já está liberto, né? O Sérgio estava ali possesso de demônios. Jesus impôs as mãos sobre ele e ele foi liberto. Mas existe uma coisa que não sai com imposição de mãos. É fortaleza da mente. Quando a sua mente já está tão formatada, que o teu coração está tão obstinado contra aquilo que a palavra de Deus tem para você, que não adianta imposição de mãos. Então não é na autoridade do nome de Jesus que vai sair. Sabe como que vai sair? Romanos capítulo 12, versículo 2. Portanto, nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa então que eu tenho que trabalhar através da palavra de Deus, do Espírito Santo e da oração, para tirar da minha mente tudo aquilo que a serpente plantou e a partir de agora caminhar naquilo que o Cordeiro ensinou. No jardim, a serpente plantou uma semente maldita, mas agora nós saímos deste lugar da mesa da ceia e nós vamos para um outro jardim, e é o jardim do Getsêmani. Lá o primeiro Adão caiu, mas no jardim do Getsêmani o segundo Adão se manteve fiel. Uma palavra que Jesus falou no Getsêmani foi: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, seja feita a minha vontade, a tua vontade. A diferença entre os dois jardins é que no primeiro jardim, o homem decidiu pela sua própria vontade. No segundo jardim, Getsêmani, Jesus decidiu fazer a vontade do Pai até o fim. E essa é a ministração da próxima semana. Você pode se colocar de pé. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E de olhos fechados, eu gostaria de te dar a oportunidade de responder para você mesmo. Nós já estamos na 4ª semana da série do Jardim ao Trono. E aonde você se vê? Você se vê ainda no Éden, envergonhado pelos pecados cometidos e se escondendo de Deus, ouvindo a voz de Deus te chamar e você ainda tentando usar as folhas da figueira, como nós aprendemos, porque o homem tentou cobrir os seus pecados,
com a sua própria capacidade. Você está no jardim se escondendo? Ou já no jardim você já entendeu que Deus estava cobrindo ali os seus pecados? Talvez você esteja no Egito, com a dificuldade de obedecer completamente, imediatamente e alegremente o comando dado por Deus. Porque lá no Egito, o povo recebeu um comando para ser liberto. Eles precisavam obedecer o que Moisés tinha falado. Era para matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais. Você tem dificuldade ainda de obedecer completamente ao Senhor? Você obedece só naquilo que é mais fácil? Naquilo que não exige nenhum sacrifício? Ou você recebeu completamente esta promessa de que o sangue dos umbrais te livra da morte, e este sangue dos umbrais representava o próprio Cristo? Talvez você esteja em Isaías, com muitas dores, muitas culpas, carregando fardos, carregando dores do passado, com dificuldade de perdoar, mas também com dificuldade de receber perdão, com dificuldade de ressignificar o seu passado. E quando você pensa em um novo recomeço, quando você pensa no futuro, a tua alma insiste em te levar para aqueles lugares escuros e obscuros do seu passado, e você não tem esperança. Talvez você ainda estivesse esperando um grande libertador, um super-herói que chegasse na sua vida e que te fizesse esquecer de quem você é e esquecer do que você já fez. Mas não é assim que Jesus faz. Jesus mostra verdadeiramente quem nós somos. E nós temos uma história. Nós temos um histórico. Nesse histórico tem pecados, nesse histórico tem feridas, nesse histórico tem dores, nesse histórico tem rejeição, tem abusos, nesse histórico tem frustração, tem traições, tem roubos, nesse histórico tem mentiras, mas nesse histórico tem um plano eterno de Deus que se realizou quando você nasceu. Você é um filho amado de Deus, e quando Ele olha para você, esse histórico é só para que Ele possa ser glorificado através de você. Porque você não é mais o seu passado, você não é mais o seu pecado, você não é mais o que fizeram contra você, mas você é aquilo que os céus declarou, que é a mesma coisa que foi declarado sobre Jesus. Você é filho amado de Deus. Talvez você esteja no tempo de reconhecer que Jesus já veio. Jesus já chegou para a sua família. Jesus já chegou para o seu casamento. O Cordeiro de Deus já chegou nos Jordãos da sua vida. O Cordeiro de Deus já chegou nesses lugares aonde você achava que você estava esquecido. O Cordeiro de Deus chegou e Ele veio para trazer cura. Ele veio para trazer libertação. Ele veio para trazer perdão de pecados e tirar esse fardo pesado que você está carregando. É um fardo tão pesado que às vezes você tem a sensação de que o mundo está sobre você. Nessa noite o Espírito Santo está aqui e nós já fomos convidados para participar da mesa do Senhor. E já foi declarado aqui que tem um lugar nessa mesa para você. Tem um lugar nessa mesa. E é nessa mesa que nós acessamos a cura. É nessa mesa que nós somos transportados do Éden para o Getsêmani,
Mas nós não queremos muitas vezes ir para o Getsemane, porque no Getsemane tem renúncia. Mas eu quero nessa noite declarar sobre você, que não importa onde você esteja, você reconheceu agora os seus caminhos, e você reconheceu exatamente onde você está. Agora veja a luz chegando até você. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.